Oi, seja muito bem-vindo ao canal Meu Curica. Se você chegou nesse vídeo antes de ter assistido a parte 1, eu te aconselho a assistir a parte 1 e depois voltar para cá, para você poder entender melhor toda a história. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo da parte 1, para você poder assistir. Mas se você quiser continuar aqui, tudo bem, não tem problema também. Mas seria mais legal se você assistisse a parte 1 e depois viesse aqui para a parte 2, continuar a história. Que é babado, viu? Aqui é só babado. Se você optou em assistir a parte 1, então até daqui a pouco. Agora, se você optou em assistir esse vídeo aqui mesmo, independente se você viu o primeiro ou não, bora então falar sobre a minha jornada rumo a Portugal. Como eu disse no vídeo anterior, tá vendo por que é importante você assistir o vídeo anterior? Mas não tem problema. Eu disse no vídeo anterior que Portugal foi a melhor escolha que eu fiz. Que bom que eu sentei e analisei os pontos, ouvi a minha intuição e vim para este país. Que muita gente fala mal e critica, mas que para mim tem sido um divisor de águas. E não menos importante, vamos ressaltar também, que bom que eu tive a coragem de dar esse passo, mesmo sem ver o chão, porque isso é muito da nossa fé, é dar o passo sem ver o chão, porque a gente confia que Deus vai dar o chão, e realmente Ele tem dado muito o chão aqui para mim, e isso tem sido fantástico, tem sido uma experiência tão enriquecedora quanto nos Estados Unidos, obviamente, com as suas particularidades, mas tem sido uma fase muito boa da minha vida. Então eu escolhi Portugal porque eu vi Portugal como uma boa porta de entrada, né, para viver aqui na Europa. A gente sabe que Portugal não é o melhor país da Europa, mas ele é sim um bom país para se viver. Ele oferece qualidade de vida com um custo mais baixo. Ele tem as suas desvantagens, como por exemplo, ele não é bom em termos salariais, ele tem o menor salário da Europa, mas ele tem os seus pontos positivos, né, que também não podem ser ignorados, porque não dá pra gente só ficar olhando pro lado negativo das coisas. Então é aquilo que eu disse no vídeo anterior, a gente tem que analisar e escolher o nosso difícil, porque dificuldade a gente sempre vai encontrar de um lado ou de outro. Então a gente escolhe qual é o difícil que a gente dá conta de suportar. Então nós não podemos negar esse fato de que Portugal oferece sim muita qualidade de vida. Então assim, se você é uma pessoa que tem uma renda acima da média de renda daqui de Portugal e que não depende de um trabalho aqui de Portugal, por exemplo, para quem trabalha remotamente ou para quem já tem uma renda do Brasil, ou enfim, qualquer whatever, você consegue viver muito bem, porque como Portugal tem uma renda baixa, então automaticamente ele também tem um custo de vida mais baixo. Então, ganhar mais é viver muito melhor aqui do que em outros países da Europa em que se ganha mais, mas também se tem um custo de vida mais alto. É como os Estados Unidos. Você quer fazer dinheiro, você vai para os Estados Unidos, mas entenda que o teu custo de vida lá também será maior e você vai ter que trabalhar muito mais para fazer mais dinheiro. Já aqui, eu sinto que a gente não faz tanto dinheiro, mas a gente tem mais qualidade de vida, porque mesmo com pouco, a gente consegue fazer várias coisas. E isso é muito interessante. E me chamou a atenção. Então eu disse, E vamos lá ver como que é na prática? Porque na teoria tudo é lindo, mas é na prática. Então vamos lá ver na prática. e aí eu vim e estou aqui há quase 6 meses. Sou péssima de conta rápida assim na cabeça, mas ignorem esse fato. O importante é que tem dado certo. Eu realmente não me arrependo da escolha que fiz. Hoje, o ponto principal assim que eu vejo como negativo aqui em Portugal são 2 pontos, na verdade. O primeiro é o ponto de que a legalização ela acontece, mas devido à demanda ser muito grande, o tempo de espera também e eu acho que nessa parte existe uma falha dos processos serem mais rápidos, então demora bastante, mas sai. E o segundo ponto, o fato dos arrendamentos estarem muito altos, porque Portugal não é grande, né? Não é um país grande, então Portugal não tinha estrutura para receber tantos imigrantes quanto recebeu nos últimos tempos. Então, os arrendamentos subiram muito e algumas pessoas até se aproveitam, né, de que as pessoas estão procurando para realmente cobrarem valores absurdos. Então, esse é um ponto negativo. Então, hoje você não consegue morar sozinho
se você não tiver pelo menos 2 rendas aqui. Então, com uma renda só, então a gente está falando de um salário mínimo que hoje é 820 euros, se não me falha a memória, você não consegue alugar um apartamento para você viver sozinho, porque, assim, há apartamentos que são T0, ou seja, praticamente uma mini sala, uma cozinha, um quarto e um banheiro, e você encontra por esse valor dependendo da localização. Ou então você tem que morar muito afastado, aí o que faz com que você tenha que ter um veículo para se locomover, porque às vezes o seu trabalho não vai ser perto de onde você mora. Enfim, é tudo uma questão de análise, né? Cada um analisa o que é melhor para si. Para mim, por exemplo, faz sentido o que eu vivo hoje. Eu moro no centro da cidade, pago mais caro, mas divido o apartamento para poder baratear essa despesa. Mas também estou perto de tudo, perto do meu trabalho e perto de tudo que eu necessito, o que faz com que eu não precise ter um carro nesse momento e ter mais essa despesa. Então, para mim, esse modelo faz sentido hoje. Mas aí cada um vai adequar, né? Porque um casal, por exemplo, talvez não queira dividir apartamento. Uma família não consegue dividir apartamento, precisa ter o seu próprio apartamento, né, para morar todo mundo. E aí cada um vai ajustando, mas os arrendamentos estão altos, isso a gente não pode negar. Mas também é uma coisa que vai passar, porque Portugal também está tendo muita construção, tem muita construção saindo, assim, muitos lugares. Então também está aumentando, está expandindo e automaticamente vai aumentar a oferta e aí vai fazer com que reduza o valor, né? Porque vai ter mais gente oferecendo. Vai ter muita gente buscando, mas também vai ter muita gente oferecendo. E aí vai dar uma igualada. E aí tem muita gente que fala, é impossível viver em Portugal com um salário mínimo. Não é impossível você viver aqui. Eu vivo com um salário mínimo, um pouco mais, né? Porque eu faço algumas horas extras, trabalho em feriado, então eu sempre ganho um extra, mas eu praticamente não recebo mais que 1.000 euros e consigo fazer tudo que eu preciso aqui. Né? Não vou dizer que a gente vive uma vida de regalias, né? Que a gente pode fazer tudo exatamente do jeito que a gente quer, porque também não é assim. Mas, com escolhas conscientes, você consegue sim. É lógico que eu também não quero ver o resto da minha vida aqui ganhando um salário mínimo e tá tudo bem, porque eu tenho outros desejos, outros sonhos, uma ambição de ter uma vida melhor e eu sei que eu tenho que lutar para isso, mas a princípio, para começar, tá sendo dessa forma e tem dado super certo. Então, veja bem, eu disse que é super possível, eu não disse que é fácil. Existe uma grande distância entre ser possível e ser fácil. Então, é possível? É. É fácil? Não. É difícil, porque a gente tem que controlar gastos, a gente tem que ser mais seguro, a gente também tem que pensar no amanhã, né? Então, o que faz com que seja mais difícil. Eu divido apartamento, por exemplo, tem o seu ponto positivo, que é eu pago um valor bem abaixo e fica acessível para mim, mas eu tenho um ponto negativo que é morar com outras pessoas e às vezes a pessoa te incomoda em alguma coisa e, enfim, a gente não tem a mesma liberdade também, né? Você tem uma liberdade, mas também não é aquela liberdade de quando você mora sozinho. Mas, volto a dizer, você tem que escolher aquilo que faz sentido pra você. E pra mim, nesse momento, o que eu tô vivendo aqui, da forma que eu estou vivendo aqui, tá fazendo sentido. Em algum momento isso vai deixar de fazer sentido e aí é hora da gente pensar em outra coisa e mudar, não é mesmo? Eu só quero te dizer uma coisa nesse vídeo, para que você não venha com a ilusão de que porque você está ganhando numa moeda mais forte, você vai fazer muito mais dinheiro e vai conseguir fazer muito mais coisas. Você tem que pensar em vários pontos e tem muita gente que não pensa nisso. Então, por exemplo, você vai vir para Portugal. É muito barato você viajar para outros países saindo daqui de Portugal, para outros países da Europa. Então você encontra aí passagens por 10 euros, 15 euros e de volta muitas vezes, porque tem as companhias low cost que vendem passagens muito barato para você fazer viagens curtas de 1 ou 2 dias, final de semana, por exemplo. Mas você tem que entender que dependendo da forma como você veio para Portugal, você não pode deixar o país para fazer essas viagens. Eu, por exemplo, vim como turista, manifestei o interesse de residir no país com um contrato de trabalho e até que saia minha autorização de residência, eu não posso deixar Portugal. Então não venha com a ilusão de que, mas eu vou dar um jeitinho e vai, porque não vai, entendeu? Temos um grande problema hoje que é a CPLP, que foi um visto que saiu ano passado, muitas pessoas fizeram e agora esse ano descobriu que não vai ser possível renovar, que esse visto vai ser cancelado. E essas pessoas fizeram a CPLP com a intenção de viajar, mas sem pensar, por exemplo, que a viagem que ela poderia fazer era para países de língua portuguesa, porque é um acordo entre Portugal e os países de língua portuguesa. E muita gente tentou ir para outros países. Teve gente que conseguiu? Teve, mas teve gente que não conseguiu. Então, é aquilo que eu falo.
a gente tem que ter consciência das coisas. E nem tudo a gente vai dar aquele jeitinho brasileiro que a gente está acostumado, né? Porque as coisas funcionam em outros lugares. Então, a gente tem que pensar nisso. Ah, eu tô ganhando numa moeda mais forte, mas você também tá gastando numa moeda mais forte. Ah, eu vou ganhar 800 euros são quase 5 mil reais, mas você não gasta em real, você gasta em euro. Então, você tem que ter essa consciência, né? E eu percebo que muita gente vem para Portugal muito iludido com as coisas, porque é Europa, porque é um país europeu e porque vai ganhar uma moeda mais forte e é sempre uma coisa ou outra. E quando chega aqui, se depara com a realidade que é, e muitas vezes uma realidade muito difícil no começo, aí a pessoa se arrepende, né? A pessoa se arrepende, aí a pessoa volta pro Brasil e fala mal de Portugal, porque a pessoa não se planejou para vir, ela não se programou financeiramente, ela não procurou saber tudo o que era do país e como seria esse início e tudo mais, e aí deu tudo errado, mas no final das contas o errado é o país, não é a pessoa. Então, assim, eu sinto em te dizer, mas eu não vou passar a mão na cabeça e dizer: ah, venha, que é tudo lindo, flores e maravilhoso e incrível e você vai fazer várias coisas, porque não é assim. E a gente também não pode esquecer que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Então, não é porque eu tô vendo o vídeo da fulana e pra fulana deu tudo certo e a fulana encontrou um apartamento no centro da cidade e a fulana paga 100 euros de não sei o quê e a fulana viaja para todos os países da Europa que eu vou conseguir. Porque a fulana pode ter tido oportunidades que eu não vou ter. A fulana pode ter ido com um tipo de visto que permite que ela deixe Portugal. Eu estou indo de uma forma que eu não vou poder deixar Portugal. Então a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter bom senso, porque não é só ver e achar que o que está acontecendo na vida do outro vai se replicar na nossa. E isso é tanto para coisas positivas como negativas. Não é porque deu muito errado para um que vai dar errado para mim, mas também não é porque deu super certo para um que vai dar super certo para mim. Lembra-se, como eu disse no vídeo anterior, cada um tem a sua história para viver no lugar. Ninguém vai viver a mesma história. Você vai viver a sua história. O que a vida tem que te entregar aqui é o que ela vai entregar para você, sabe? Então você pode olhar as histórias das outras pessoas? Sim, pode e deve. Mas você não pode achar que vai acontecer a mesma coisa com você. Porque se for muito ruim a história, você vai se paralisar. E se for muito boa, você vai se iludir. E em ambos os casos, você vai ter grandes prejuízos. Nossa, como eu falei bonito aqui, né? Gente do céu. Menina, às vezes eu fico empaquetada com as coisas que eu falo. Eu sei que é difícil ouvir tudo isso, eu sei que é difícil a gente ouvir alguém falando dessa maneira, assim, né? Puxando a orelha. Mas a gente tem que ser realista, sabe? Eu acho que muitas pessoas vêm pra internet mostrar uma realidade que não é a realidade, uma realidade ilusória, iludindo outras pessoas e fazendo com que outras pessoas tomem atitudes muito arriscadas por conta de uma coisa que não é o que é, sabe? A minha taróloga uma vez me disse: nem tudo que reluz é ouro. E de fato, nem tudo que reluz é ouro. Então, é por isso que a gente tem que ver muitos vídeos, pesquisar muito, ouvir a opinião de muitas pessoas, ouvir a opinião. Não é ouvir o que a pessoa fez e fazer igual. É ouvir, absorver, entender e a partir dali ir traçando o perfil que é pra você. Então, eu, por exemplo, não falo pra ninguém não ir para os Estados Unidos porque eu tive algumas experiências ruins lá. Assim como eu também não falo pra ninguém: ah, não venha pra Portugal porque aqui tá sendo horrível, ou então, ai, venha porque aqui tá sendo maravilhoso, incrível, olha, eu consegui tudo isso e eu tô vivendo assim, eu tô vivendo assado, vem pra cá também que vai dar certo pra você. Não. Eu sempre falo as minhas experiências, positivas ou negativas, e deixo a pessoa decidir. A pessoa tem que analisar, sabe? Porque é a sua vida. Você tem que analisar. Você tem que parar pra pensar e ver se vai fazer sentido, se não vai. Por exemplo, como é que você vai viver num lugar que é muito frio, se você não gosta de frio, só porque um fulano que você, sei lá, acompanha, um fulano da sua família, não sei, alguém, foi morar lá e tá fazendo muito dinheiro e tá vivendo muito bem. Já começa que você não gosta de frio. Você já parou pra pensar que você pode chegar lá e não se adaptar? E ser horrível? Você pode, isso pode acontecer. Então, assim, a gente tem que pensar, é claro que a gente não tem controle sobre tudo, mas a gente tem que pensar em coisas. Eu, por exemplo, muita gente fala pra mim: ah, mas por que você não saiu dos Estados Unidos e foi pro Canadá? Sim, o processo imigratório no Canadá é muito mais fácil do que nos Estados Unidos, mas o Canadá é muito mais frio. É um lugar muito frio. O frio de lá dura muito tempo. E eu sou uma pessoa muito friolenta. Eu não sei se eu conseguiria me adaptar, eu acho que fica uma coisa muito triste, sabe? E aí, ah, mas as casas são aquecidas e não sei o quê. Tá, mas
que não é a mesma coisa. Então eu sou de um país tropical, viver num país muito assim é uma mudança muito brusca. Será que eu vou me adaptar? Sabe? Então tem que ter um plano em mente. Você tem que ter uma ideia. Só ir por ir porque fulano foi e deu certo, eu acho que não é uma boa ideia. Pode dar muito errado no final. Então, quando eu ouço alguém falando mal dos Estados Unidos ou quando eu ouço alguém falando mal de Portugal, eu sempre respondo, sabe? Primeiro porque eu penso assim, se as coisas não estão boas pra você, pega as suas coisinhas e vai embora. Porque quando as coisas não estavam boas pra mim lá nos Estados Unidos, eu peguei as minhas coisinhas e fui embora. Sabe aquela coisa do programa do Raul Gil? Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Foi mais ou menos isso. Porque eu acho que você não foi pra lá? Então qual é o problema de você sair de lá? Mas as pessoas têm uma paranoia com isso, né? E aí, eu acho que o primeiro ponto é esse, se não tá bom pra você, pega as suas coisas e vai embora. E não adianta você ficar falando mal e diminuindo o lugar que você vive, o país, enfim, só porque as coisas não saíram como você imaginou. Porque às vezes, né, você imaginou uma coisa que era totalmente impossível de acontecer, meu querido. E aí, não dá, né? Então, assim, tem muita gente que fala mal, por exemplo, dos Estados Unidos. A pessoa que foi ilegal, que já entrou com uma dívida, que ficou 2 anos, às vezes lá, 3 anos, 5 anos, sei lá o quê, trabalhando, feito sei lá o quê, para poder pagar a dívida que ela já entrou no país com uma dívida, não aproveitou do jeito que queria e ainda volta pro Brasil e às vezes dá uma melhoradinha lá, deu um upgrade na vida do Brasil, da família, enfim, né? Mas não fez muita coisa. Ou então ela fica presa nos Estados Unidos pro resto da vida, né? Porque ela sabe que se ela sair de lá, ela também não vai ter o conforto que ela tem. E aí mesmo, mediante a tudo isso, ela vive. Mas ela fez uma escolha lá no começo, aonde ela não pensou nas consequências. E aí depois não adianta reclamar. Porque é isso que acontece quando você vive legal num lugar, por exemplo. Você vai caminhar até um certo ponto, depois dali você não vai mais. E aí essa consciência quem tem que ter é você, sabe? Eu sei que o óbvio precisa ser dito, mas tem óbvio que é muito óbvio, assim. E se tratando de analisar uma coisa da sua vida, uma decisão, por exemplo, mudar de país é uma decisão muito importante, é uma coisa que não tem como ser feita de qualquer jeito. Então, é óbvio que você tem que planejar muito bem isso, né? Pra depois não sair falando mal do lugar, criticando e dizendo que todo mundo lá é ruim, que você foi, que todo mundo te ofereceu ajuda e chegou lá e ninguém te ajudou, né? Já começa por aí. Lá nos Estados Unidos, muita gente dizia pra mim, você tem que arrumar um americano pra você casar, que é a forma mais fácil que você tem de se legalizar aqui. A pessoa nem sabia se eu queria me casar. E outra, eu quero encontrar alguém para ter um relacionamento. Eu não quero fazer um negócio do tipo, casa comigo, me dá documentação e enfim, não é isso que eu quero, né? Ou então, mas você vai voltar pro Brasil? Vou. Como se voltar pro Brasil fosse algo assim, horrível, sabe? E por mais que você volte com uma mão na frente e outra atrás, você não vai voltar a mesma pessoa. Então já vai valer muito, sabe? Só que tem pessoas que têm muito isso, tipo, eu tenho que voltar muito bem pra mostrar pra todo mundo que o tempo que eu vivi lá valeu. Eu não tenho que mostrar nada pra ninguém, eu tenho que mostrar pra mim. As coisas têm que fazer sentido pra mim. As minhas experiências são pra mim, pro meu caminho, pra minha evolução, é a minha vida, é a minha história. Ninguém tem nada a ver com isso. Sabe, se as pessoas acham que eu saí de lá e que eu fiz burrada, o problema é das pessoas, né? Porque quem vive a minha vida sou eu. Quem sabe das histórias sou eu. Então, se eu voltei pra lá e as pessoas achou que eu voltei, você desfez de tudo e foi embora pra voltar 1 ano depois. O problema é meu. A vida é minha, as escolhas são minhas. Eu faço o que eu quiser. Se eu quisesse ter ficado 3 meses e voltado pra trás, eu teria feito isso sem problema nenhum. Então, assim, a gente também se deixa levar muito por esse julgamento alheio, né? O que as pessoas vão dizer e vão pensar. E não importa o que as pessoas vão dizer e vão pensar, porque independente do que você escolha fazer, as pessoas vão dizer e as pessoas vão pensar. Isso é um fato, não podemos negar. Ou então a pessoa acha que ficar ilegal aqui nem é tão ruim assim. Não é ruim agora, que você tá pensando. Mas deixa de passar 5 anos que você vai ver o tanto que vai ser ruim a escolha que você fez. Porque eu conheci pessoas lá que ficaram ilegal e que se arrependeram. Entendeu? Então, eu não queria repetir uma história que eu já vi que ia dar errado no final. Qual o sentido de eu fazer igual? A pessoa tava ali me falando, olha, se eu soubesse eu tinha feito diferente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vou lá e vou fazer igual, sabe? Sendo que eu tenho um exemplo pra ver que não funciona. Então, assim, eu prefiro infinitas vezes ter a minha liberdade de ir e vir, de fazer o que eu quiser, de ir pra onde eu quiser,
do que ficar presa num lugar onde eu vou ter dinheiro para comprar coisas, mas não vou ter a minha liberdade, sabe? Os Estados Unidos, ele pode te dar muito dinheiro, mas se você escolher viver ilegal lá, na verdade você está fazendo uma troca. Você está trocando a sua liberdade por dinheiro para fazer algumas coisas. Mas para mim, a minha liberdade não tem preço. Então entende por que não dá pra gente julgar as escolhas das outras pessoas? O que é bom pra mim pode não ser pra você, o que deu errado pra mim pode não dar pra você e vice-versa. Então assim, cada um tem que viver a sua história, cada um tem que fazer aquilo que sente que é o que quer fazer, sabe? O que tá no seu coração, a seguir a sua intuição, seguir aquilo que faz sentido pra você, mesmo que as outras pessoas não entendam. Eu aprendi nesses últimos anos que a vida que eu quero viver é uma vida que não faz sentido para um monte de gente. Mas não tem problema, porque quem precisa entender sou eu, não são as outras pessoas. Porque quem vai viver sou eu. Então tem que fazer sentido para mim e ponto final. Então a única coisa que eu posso te dizer aqui para já encaminharmos para o final desse vídeo é um conselho. Seria: se você quer vir para Portugal, ou se você quer ir para os Estados Unidos, ou se você quer ir sei lá para onde, para qualquer lugar que seja, uma mudança dentro do Brasil mesmo, eu já vivi em outro estado no Brasil, se você quer mudar, sabe, se planeje e vá viver seu sonho. Porque você só vai saber se vai dar certo ou não e o que vai acontecer se você viver, né? Aquele ditado que diz, é melhor você se arrepender de algo que você fez do que de algo que você não fez, faz total sentido. Eu hoje penso muito nisso e ter trabalhado em um lar de idosos aqui em Portugal me fez refletir muito sobre quando eu chegar na idade deles, o que eu quero ter vivido, sabe? E se tem uma coisa que eu não quero é ter muitos arrependimentos. Eu sei que eu vou ter, mas eu não quero ter muitos arrependimentos, principalmente se for coisas assim menores, sabe? Então, hoje eu penso muito nisso. Se eu não fizer, eu não vou saber, então é melhor eu fazer. Desde que não esteja cometendo um crime, obviamente, tá tudo certo. Vai, viva. Não deu certo, traça uma nova rota. Não é assim que acontece quando a gente coloca no GPS o endereço, a gente coloca e para na rua errada? Ele não recalcula a rota? Pronto, a gente recalcula a nossa rota e o importante é seguir em frente. Eu acho muito clichê aquela coisa que o pessoal fala, é a palavra vida, tirando o V a ida, mas é realmente isso, sabe? A gente tem que continuar indo pra frente. O que passou, passou. Não adianta a gente ficar chorando pelo que já foi. E também não dá pra ficar querendo controlar muito o futuro, né? Porque a gente não sabe de nada do que tá lá. É realmente viver o agora e ouvir a sua intuição e fazer aquilo que faz sentido pra você naquele momento, né? No seu atual momento de vida. A gente tem uma crença de que a nossa vida tudo é muito difícil, né? Tudo é muito difícil para conseguir, difícil para conquistar as coisas. Eu tô tentando mudar isso em mim, eu acho que eu já mudei muito. Eu não acho que é sacrifício, sabe? Eu acho que se tiver muito difícil, se tiver muito sacrifício, eu acho que a gente não tá no caminho certo. Porque por experiência própria eu já vivi muitas coisas na minha vida que fluíram naturalmente, sem eu precisar fazer o mínimo de esforço e deram certo. Então essa coisa de que para conseguir as coisas a gente tem que sofrer, isso é uma crença que a gente tem, que a gente carrega desde a nossa infância, que está relacionada à nossa família e à crença da nossa família. E a gente precisa eliminar isso, cortar a corrente dessa âncora, porque é um peso que a gente carrega e que faz a gente paralisar muito na nossa vida e nas nossas escolhas e tudo mais, por uma crença, né? Uma crença que não existe, é uma coisa da nossa cabeça. E que foi ainda instalada por outras pessoas, né? Por terceiros. Mas enfim, isso também é um outro assunto para outro vídeo, mas o conselho que eu te dou é esse: vá viver, para você se arrepender de ter feito e não de não ter feito. Eu acho que eu já falei demais, vamos finalizar esse vídeo por aqui, mas prometo que trarei mais vídeos com mais reflexões, contando as minhas histórias de vida e o que eu aprendi e como eu enxergo as coisas a partir daquela experiência que eu tive. Eu gosto de vídeos assim. Se eu deixar, meu filho, isso aqui vira um podcast, a gente fica 4 horas aqui conversando. Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui. Então esse é o momento de você se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, deixar o seu like se você gostou e compartilha esse vídeo. Manda pra galera aí que você sabe que precisa ouvir, pra quem tá querendo vir pra Portugal. Enfim, compartilha. Eu costumo dizer que dica boa é dica compartilhada, né? Então se você ouviu, se fez sentido pra você, se você gostou, manda pra alguém, compartilha com alguém.
Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye!